Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui novamente ao QLC Play. Meu nome é Marco Tangari, estou aqui de novo com vocês e no vídeo de hoje vocês vão assistir uma palestra na íntegra, cedida gentilmente esse copyright dessa palestra que foi do Lar Frei Luiz. Eu quero agradecer a todos os administradores do Lar Frei Luiz, principalmente, né, aos mentores espirituais, a todos que organizam e presidiam, tanto no plano espiritual quanto no plano material, o Lar Frei Luiz, e também um agradecimento especial ao senhor Jaime Rocha, que eu entrei em contato e ele permitiu que eu pudesse compartilhar essa palestra. Mas que palestra é essa? É uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, onde ele vai falar sobre a medicina do futuro, sobre tudo o que ele vivenciou. O Dr. Paulo César é um médico fantástico, talvez você já tenha ouvido falar. Ele se formou em medicina em 1975 e ele trabalha como oncologista desde então, e há 40 anos ou mais ele trabalha ativamente de cirurgias espirituais junto lá com o Lar Frei Luiz. Ele vai contar toda essa experiência, tudo isso que ele vivenciou, e isso é legal porque expande a nossa consciência. Vocês conseguem entender sobre alguns assuntos mais complexos, mais profundos sobre o plano espiritual, o quanto que eles nos ajudam e nos assessoram aqui, tá legal? E isso é legal porque está baseado em ciência. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Lar Frei Luiz. Aqui embaixo tem o link de todo esse acontecimento, a palestra, que depois dele teve uma segunda palestra da doutora Ana Beatriz, mas eu estou trazendo aqui na íntegra apenas a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso. Então, de novo, aqui embaixo no YouTube tem o link, você pode assistir também toda essa palestra, tudo o que aconteceu lá na íntegra. Aqui eu só recortei o pedaço da palestra dele, tá bom? Mais uma vez, meu agradecimento de coração ao Lar Frei Luiz para nos ajudar a expandir a consciência, nos ajudar que as pessoas entendam a doutrina espírita como realmente ela é, sem fantasia, sem demagogia, sem nada disso, combinado? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, escrevam para mim no meu e-mail lá, quantaluzcelestial@gmail.com, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Boa palestra para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Muita paz. Meu nome é Paulo Inácio, eu sou um dos membros que estão gerindo a casa nesse momento transitório. Somos 5 membros, Celso Garcia está ao meu lado e temos outros 3 que estão nos ajudando de várias formas hoje no evento. Essa casa é uma casa espírita e que sustenta uma obra assistencial que vocês tiveram a oportunidade de ver. As receitas delas são todas provenientes de ajuda nos dias de reunião pública, quando temos reuniões religiosas aqui, e doações eventuais que as pessoas fazem de todo tipo de ajuda que nós recebemos. Portanto, agradecemos muito a todos que puderam contribuir e sabemos que alguns eventualmente não podem contribuir, mas são bem-vindos de qualquer maneira, porque tenho certeza que contribuem através do seu pensamento e seu pensamento positivo e divulgação da obra da casa. Hoje é um dia muito especial para a gente, onde temos um membro da nossa casa abrindo esse evento, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele abrirá o evento. O Paulo é médico cirurgião formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975. Ele é especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. É mestre também em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense. É membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica na Escola de Medicina Souza Marques, coordenador do Grupo de Trabalho de Medicina e Espiritualidade do CREMERGE, membro titular da Abrames, que é a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, e membro titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. É autor de 10 livros sobre ciência e espiritualidade.
primeiro deles, A Face Oculta da Medicina, foi traduzido para o inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, Medicina e Ectoplasmia, Justiça e Ectoplasmia. Eu gostaria apenas de lembrar que nós teremos o Dr. Paulo César fazendo a palestra, teremos o intervalo, e após o intervalo, a doutora Ana Beatriz fará então a sua palestra, prevista para as 10h30. Eu gostaria de convidar então o Dr. Paulo César para o púlpito. Paulo, será um prazer. Bom dia a todos. Bem, olha, eu, quando cheguei aqui em 1978, 47 anos atrás, aprendi uma coisa, ou comecei a aprender uma coisa que eu nunca me esqueci, que quando nós ultrapassamos a fronteira natural da morte e continuamos existindo, de acordo com o que nós tenhamos feito, e acho que isso está incluído em todos que aqui estão, a felicidade que nos aguarda é indescritível em línguas humanas vivas ou mortas. Não há como descrever. E também me lembro de ensinamentos do Egito Antigo, onde tinha o véu de Ísis, que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos. Mas de vez em quando era possível se levantar um pouquinho do véu e nós sentimos alguns relâmpagos, alguns suspiros dessa felicidade indescritível que nos aguarda. Eu acho que hoje eu estou num desses momentos, porque eu estou me sentindo imensamente feliz com a presença de todos que aqui estão. E se eu tivesse com meu pai ainda encarnado, durante 50 anos sentou aqui nessa mesa, sendo o principal médium vidente do lar de Frei Luís, ele provavelmente estaria vendo uma multidão que aqui está de desencarnados, e ele não estaria vendo essas paredes. Provavelmente para cada um de nós que aqui estamos encarnados, 30 ou 40 desencarnados estão aqui nos acompanhando. E estão ouvindo o que nós vamos falar, o que vai acontecer. Bem, então era assim que eu gostaria de começar essa nossa apresentação. Bem, aí está o líder espiritual da casa. Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios de acordo com a sua mediunidade, que é considerado até hoje um verdadeiro santo. Ele é que nos comanda. Ele é que nos comanda. Frei Luís. Olha só o que eu já vou dizer para vocês. Esse aqui é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, e o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, ainda assessorado por outras entidades católicas, Frei Leonardo, Padre Isabel, Frei Beneditino Kelly e tantas outras. Nós é que nos dividimos, eles não. Bem, por que eu estou aqui? Olha, é uma história muito interessante. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Principalmente no que se relaciona com o fenômeno vida. Principalmente com o que se relaciona com o fenômeno vida e que tortura os nossos cientistas, que tortura a nossa ciência. E principalmente se eles não acreditam na imortalidade. Entram numa
sequência de pesquisas e veem lá no horizonte que vão chegar uma grande informação para a humanidade, mas estão ficando senis, estão envelhecendo e acham que não vão conseguir concluir o seu trabalho. E se eles tivessem a certeza que nós temos, a certeza da imortalidade? Doutor Paulo César, o senhor fala com tanta firmeza dessa imortalidade. O senhor adquiriu essa firmeza como? Essa certeza como? Algum líder religioso disse ao senhor que é assim? Algum ente querido disse ao senhor que é assim? Não. Eu aprendi aqui dentro que é assim. Eu sou imortal. Não adianta fugir, hein? Todo mundo aqui está condenado à imortalidade, tá certo? E outra coisa, vocês também, como eu, estão condenados à perfeição. Vamos adquirir cada vez mais conhecimento tecnológico e científico. Vamos conhecer todas as ciências de todos os universos, e não somente do nosso. E até onde eu percebo, e as informações que aqui eu adquiri, nós vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque com o conhecimento embasado na sabedoria e principalmente no amor, nos sentiremos cada vez mais felizes, porque vamos poder praticar o bem com maior perfeição, cada vez mais, em benefício do próximo e da natureza do planeta que nós habitamos. Veja o que está acontecendo com a natureza do nosso planeta. As florestas estão sendo incendiadas. De onde vem o oxigênio que nós estamos respirando? Das florestas. Então, o que eu vejo é o seguinte, lá no horizonte, a salvação da humanidade. E sabe onde é que está a salvação da humanidade? Na aproximação entre a ciência e as religiões. Com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. E aí a humanidade está salva. Com a ciência comprovando, por exemplo, a palingenesia, a reencarnação, eu vou e volto. Eu posso voltar em qualquer etnia, eu posso voltar em qualquer família, eu posso voltar em qualquer corrente religiosa, em qualquer regime de governo, em qualquer nação. Então, por que eu vou me indispor com outro simplesmente porque ele está do lado de lá da fronteira? Simplesmente porque ele tem a cor da pele diferente da minha? Simplesmente porque ele está numa área política que eu não aceito? É só questão de tempo. Eu posso ser Flamengo hoje e Vasco amanhã. Então, estamos na compreensão científica de todas as verdades tratadas e trazidas pela ciência. Bem, o que então me coloca na posição que eu estou, no espiritismo, é a sua vertente científica. Então, o espiritismo ele está apoiado em um tripé: filosofia, religião e ciência. Não, por favor, se alguém quiser me convidar para falar sobre religião, sobre filosofia espírita, não é comigo. Isso eu ouço, leio e aprendo. E assisto, certo? A minha área é a ciência. Não acredito em milagres, nem acredito no sobrenatural. Acredito no que ainda não é comum. Acredito no que ainda não é comum. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Que a nossa ciência ainda não alcançou, mas nada existe oculto que não seja um dia revelado. Palavras de quem? Do Cristo planetário da Terra. Um espírito criado simples e ignorante como todos nós, que atingiu tamanha evolução em conhecimento que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. E isso, segundo os nossos físicos, aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos, a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol. Então, é claro que eu deposito a minha confiança em quem? Num Cristo planetário. Vocês acham que eu não me preocupo quando eu abro a mídia e vejo que as geleiras estão desaparecendo, que o aquecimento global está aumentando, que as espécies estão sendo exterminadas? Mas eu tenho uma base científica, uma base religiosa e uma base filosófica na qual eu me prendo no Cristo planetário. Se ele nos comanda 4 bilhões e 500 bilhões de anos, vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas? Não. Quais são as soluções? Espíritos reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto precisamos. As soluções políticas, sociais, econômicas, científicas. Está tudo planejado. Vamos viver para sempre. E sempre fico a imaginar, diante dos meus amigos, como estará o conhecimento científico e tecnológico deles aqui há 100 mil anos. E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Nós vamos viver para sempre. Vamos evoluindo cada vez mais até atingirmos o estágio dos chamados espíritos puros. Bem,
Então, essa é a área a qual eu entrei. Olha um exemplo da tortura da ciência, dos cientistas. E a minha tortura também, antes de chegar aqui. Bem, eu tenho aproximadamente 7 octilhões de átomos no meu corpo. Os meus físicos, amigos, estão dizendo o seguinte: olha, se você pegar o núcleo de um átomo e colocar do tamanho de um arroz e botar esse arroz no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar em volta do estágio. O que ele está querendo me dizer? Que eu sou constituído por espaços vazios. Se eu eliminar todos os espaços vazios desses átomos que compõem o meu corpo, restará um resíduo na palma da minha mão, alguma forma de matéria, alguma forma de energia. Se eu sou constituído por espaços vazios, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a saudade? Onde é que está o amor? Onde é que está a ternura? Onde é que está a consciência? Onde é que está o pensamento? Nos neurônios? Nas secreções? Tudo isso é constituído por espaços vazios. Então vejo que a ciência está sendo empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E claro que nós acreditamos que tenha alguma coisa além da matéria tangível. Por isso que nós estamos aqui no sábado pela manhã. Outra coisa também que tortura os nossos cientistas são as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, eu trago esse exemplo, um desenho de um cartunista americano, coqueluche da juventude da década de 30, de 40. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos. Ele não vai para o meio da rua com uma trombeta, ele faz com que um contribuinte sente em cima de uma almofada de ar. Quando ele senta, a almofada de ar despeja um raio, um jato de ar em direção a uma bola de gás, que se aproxima de uma vela que está acesa. Evidentemente a bola vai explodir e vai espantar um cachorro que está amarrado numa gangorra onde está acoplada uma bola de boliche, que cai em cima de outra gangorra, onde estão os impostos americanos, que sobem, se chocam com o chuveiro, na haste oposta onde tem um regador, que em decorrência da sua inclinação despeja água em cima de uma planta, na qual em uma de suas folhas está acoplada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é complexidade irredutível? Porque você não pode tocar em um detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Eu não posso botar uma rolha nessa almofada, a bola tem que estar cheia, a vela tem que estar acesa, nenhuma outra folha se prestaria à colocação dessa mão mecânica. Então isso é uma complexidade que eu não posso reduzir nada, senão o objetivo não é alcançado. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está acontecendo agora na natureza são exemplos de complexidade irredutíveis. Por que vocês estão me vendo? Porque os fótons da luz estão se refletindo na superfície do meu corpo, estão chegando à sua retina e é desencadeada uma cascata de reações químicas que leva à formação da minha imagem no seu cérebro. Sabe qual é a velocidade da primeira reação química? 1 picosegundo. Sabe o que é 1 picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. A mesma coisa com o toque, com o tato, a mesma coisa com o olfato, com a embriogênese, com a deglutição, com a resposta anafilática. Tudo isso são exemplos de complexidades irredutíveis. Qual é a diferença do desenho que eu mostrei para as complexidades irredutíveis que acontecem na natureza e no universo inteiro? Eu apresentei ali 8, 9, 10 etapas, enquanto que as complexidades irredutíveis naturais são compostas por milhares e milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um detalhe dessas complexidades, porque senão o objetivo não é alcançado. Certo? Bem, outra coisa também que tortura os nossos cientistas, aconteceu alguma coisa aqui, são as diferenciações celulares. Mais ou menos isso, vou ser bem sucinto. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um zigoto. 2, 4, 8, 16, 32, 64 células exatamente iguais em tudo. Por quê? Se são exatamente iguais em tudo, uma se transforma no neurônio, outra uma célula do osso, outra uma célula do olho, outra na célula da pele. O que é que está comandando essa diferenciação? Não existe forma sem forma. E nós sabemos que existe uma forma extrafísica, denominada pelas correntes espiritualistas como perispírito, e que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, hein? Campos morfogenéticos. Olha, diante de tudo que me torturava, eu me sentia colocado nessa encruzilhada. E a encruzilhada está formada pelas religiões e pela ciência.
As religiões estão me dando uma conduta que eu devo seguir. Eu não devo roubar, não devo matar, não devo prestar falso testemunho, tudo aquilo que nós sabemos. E também, de alguma forma, me convenceram que eu continuarei vivo depois que ultrapassar a fronteira da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Necessitarei de algum alimento? Aonde eu vou morar? Vou trabalhar? Quem vai me sustentar? Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Criança continua crescendo? Idoso rejuvenesce? Não sei nada. Quando eu me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. A maior parte dos pacientes que eu trato há 50 anos são cancerosos. Eu me formei em 75. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de que em uma dos seus trilhões de células acontecesse um conjunto de mutações que levasse à transformação maligna. Então eu estava nessa encruzilhada. Como é que eu vou sair dessa encruzilhada? Bom, alguém vai ter que voltar do lado de lá. E se alguém retornasse do túmulo com as respostas a questões que tanto me perturbavam a consciência? Alguém já voltou? Já. Mas é muito difícil o médico acreditar que isso seja possível. Chicotearam ele quase até a morte, pregaram ele numa cruz, enterraram ele uma coroa de espinhos na cabeça, atravessaram o seu tórax com uma lança, seus entes queridos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Então, é isso que afasta as classes eruditas dos templos. Precisamos de respostas lógicas e racionais. Lógicas e racionais. Era o que eu precisava, que a ciência de religiões não estava me dando. Até que eu encontrei essas respostas lógicas e racionais para que eu acreditasse que isso é possível. Isso é possível. Mas não como milagre. Não como milagre. Eu faço milagre todo dia. Ontem operei um paciente num hospital bem moderno. Aí eu tinha que lavar minha mão, tinha que lavar minhas mãos, os meus braços. Claro que eu cheguei perto de um lavatório e passei a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica. A água saiu da torneira sem que eu tocasse nada. Eu acho que se eu tivesse com uma criança ou um selvagem ao meu lado, ele ia achar que eu fiz um milagre. Então, o que existe, insisto, são leis físicas, químicas e biológicas, não alcançadas ainda pela nossa ciência, e o que ainda não é comum. Agora, aonde foi que eu cheguei para que tivesse as convicções inabaláveis que eu tenho hoje? Aqui. Olha, tem determinadas coisas que eu falo que depois eu mesmo fico com medo. Eu vou falar uma dessas agora, tá bem? Não, por favor, não sai daqui correndo, não. O que aconteceu aqui nessa instituição, tudo bem, é uma opinião pessoal, mas o que aconteceu nessa instituição não aconteceu em nenhum local do planeta Terra, na história da humanidade. Não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer ao longo da minha apresentação. Bom, eu cheguei aqui, certo? Cheguei aqui. E aí me deparei com quem? Com Luiz da Rocha Lima. E tinha acabado de terminar o meu curso de medicina, hein? Bom, doutor Rocha Lima, eu tenho muita dificuldade de acreditar no que as religiões me pregam. O senhor pode me ajudar? O meu pai disse que o senhor poderia me ajudar muito. Posso. Eu vou te apresentar um outro colega seu. Quem é? Frederic von Stein. Epa! Frederic von Stein, um nome alemão? É um nome alemão. Agora, ele já morreu. Espera aí, doutor Rocha Lima. Se ele já morreu, como é que o senhor vai me apresentar? Olha, você aqui vai ser colocado perante a fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade. E esses fenômenos são denominados materializações de espíritos. Certo? Doutor Rocha Lima, eu sou cirurgião. Se meus colegas souberem que eu acredito em materialização de espíritos, eles vão achar que eu acredito em fantasma. Mas você quer ou não quer ter certeza lógica e racional de que, por exemplo, você é imortal, que você não está aqui por acaso? E outra coisa, quando você passar para o outro lado, você em uma hora vai aprender o que na Terra você ficava estudando anos, hein? Certo? E outra coisa, esse esquecimento que você tem das vidas passadas que você já viveu é uma dádiva divina. É mesmo? Por quê? Olha, você está usando ferro e aço para aliviar e para curar como cirurgião, não é?
Você sabe que em outras encarnações passadas você usou ferro e aço para torturar e para matar? Epa, doutor Rocha Lima, mas o senhor vai me apresentar esse colega aí que já morreu? Sim. Agora, como é que eu posso acreditar nisso? Pesquisa na ciência, pesquisa na história. Entra lá na história e procura fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E foi o que eu fiz. Olha o que eu encontrei. Grandes nomes da história da ciência que tinham visto, pesquisado e testemunhado tal fenômeno. Pegar umzinho daquele ali, lá em cima, Arthur Conan Doyle, médico, escritor, elaborador do personagem Sherlock Holmes, que todos nós conhecemos. Lá em cima, Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Só tinha fera. Bom, eu vou pegar alguma dessas feras. Olha que eu tive o cuidado de colocar o Luiz do Rocha Lima também nesse grupo, hein? Até prêmios Nobel de Medicina viram o que acontecia no lar de Frei Luís. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina em 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas, porque pode ter transfusão de sangue, pode ser transplante de órgãos, etc, etc, etc. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina por 1913, por ter descoberto a resposta anafilática. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, vai por aí afora. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Bem, qual é o denominador comum de todas essas personalidades? Todos eles estudaram determinados sensitivos, se preferirem colocar como médiums, para mim isso é sinônimo, que entram em transe, desmaiam. E quando estão nesse estágio de sono profundo, sabe por quê? Produção de grande quantidade da melatonina pela glândula epífise. Começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido energético presente em todos nós, em todo o ser vivo, animal, vegetal ou hominal, e que foi denominado por Charles Richer como ectoplasma. Com essa energia, quem está do outro lado da vida, pode de lá para cá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Agora, foi o que aconteceu no lar de Frei Luís durante 60 anos. Aonde aconteceu isso na história da humanidade? Aonde aconteceu isso? E sabe quem que mais se materializava nessas reuniões? Médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. É isso que me aguarda? Claro que sim. Eu fico a imaginar o que não aprenderei com esses colegas quando passar para o outro lado de lá. Por que eles são as principais entidades que se materializam em tais reuniões? Porque essas reuniões acontecem para atendimento a pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Bem, então, é aí que eu estou ingressando? Sim, é aí que eu estou ingressando. Vejam, por exemplo, 2 médiuns desmaiados, expelindo o ectoplasma, que parece uma espuma de barba, pelos orifícios naturais do corpo, e com essa energia, espíritos teletransportados e materializados. Se alguém nunca ouviu falar nisso, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele se aproximasse desse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Ele está, durante alguns momentos, materializados. Amigos, foi o que aconteceu com Jesus. Durante 40 dias, ele se teletransportou e se materializou. Todos os viram. Agora, é impressionante como eu sou torturado, como eu sou esmagado pela curiosidade científica, pela curiosidade científica. Uma das principais exigências para que tal fenomenologia aconteça é a ausência da luz artificial natural, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam a entidade e o médium. Por que você vai ver, então, uma entidade materializada na escuridão completa? Porque quando ela sai da cabine onde fica o médium desmaiado, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Então como é que Jesus se materializou até a luz do sol? Estão percebendo? Está começando a se descortinar à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Mas existe. Olha, é assim que eles saem da cabine, envoltos em mantos alvinitentes e luminescentes, o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Estão reconhecendo esse médium aí? Eu quero que eu apresente ele a vocês.
Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium, expelindo o ectoplasma, e uma entidade feminina materializada às custas de um médium masculino. Vamos agora a 3 perguntas, né? Ou digamos, 4 reflexões primeiro. E se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransportasse e se materializassem fossem médicos? E se fosse possível diálogo entre esse que aqui está e esses que se teletransportam e se materializam? E a 4ª reflexão, e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo, por isso eu estou aqui. Tamanho foi o esmagamento que eu me senti, que cheguei num determinado momento que eu me vi na obrigação de colocar esse público. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. A Ana Beatriz não saberia que eu existo. Então eu me vi nessa obrigação, certo? De onde esses seres vêm? Eu não acredito em milagre, hein? Olha que eu estou me baseando nas pesquisas que eu fiz ao longo de 47 anos na ciência. De onde esses seres vêm? De universos paralelos ao nosso. É o que me parece que vai acontecer comigo. O universo paralelo, eu acho que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim isso tudo hoje é sinônimo, certo? Bem, como aqui ingressam? Acreditam que eles atravessam os corredores de comunicação entre 2 universos, que a ciência chama de buracos negros. E se forem buracos muito pequenos, chamam inclusive buracos de minhoca. Qual é a energia necessária para esse fenômeno? A de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Por isso a ciência não vai acreditar que isso seja possível. Aí como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Na mesma posição, me parece, que os discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meu testemunho em livros. Claro que eu coloco hipóteses, sou muito cuidadoso, mas direcionados a todos os interessados, a classe a que eu pertenço, onde 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível, e principalmente, sabe para quem? Para os jovens, com uma inteligência mais rápida que a minha, desenvolvimento da inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame e todas essas ferramentas tecnológicas que nós sabemos que chegou ao nosso colo na atualidade. Que pegue os meus testemunhos e levem à frente. Não existe milagre, nem existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Então vocês estão aqui. Olha o que aquela seta está apontando. O santuário de materializações do lar de Frei Luís, no meio dessa floresta, no alto dessa montanha. Toda vez que eu mostro essa imagem, faço a seguinte pergunta para a plateia. Para que se construiu uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá? Quanto custou? Para quê? A não ser que algo extremamente importante é que aconteça. E aconteceu. E agora eu vou levar vocês comigo lá em cima. Não precisa correr, não. Nada de fugir, certo? É importante que essa estrutura esteja alocada no meio de uma floresta, porque folha, raiz, flores, tronco, animais também doam o ectoplasma. 70% vem no médium, os outros 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza que envolve o santuário. Agora atenção, hein? Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então essa assembleia tem que estar sendo muito bem cuidada, muito bem orientada. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu vou pagar na segunda-feira, nem na festa que eu tenho que ir hoje à noite, nem no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem ou no meu ambiente de trabalho ao longo da semana, porque eu estarei criando brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade interfiram negativamente. É uma energia neutra, então pode ser usada para o bem e para o mal. Eles são diferentes de nós? Claro que não. Usamos a energia atômica para construir um equipamento para tratar o câncer, mas também usamos dessa mesma energia para fazer uma bomba. Então eles não são diferentes de nós. Estamos habitando um planeta de provas e expiações, em subida de degrau para um planeta de regeneração. Então acredito que num planeta de regeneração o mal ainda existirá, mas será suplantado pelo bem. Exatamente o contrário que está acontecendo agora. O mal está suplantando o bem no nosso planeta. Olha aqui, a responsabilidade que nós estamos assumindo é imensa. Nós somos os trabalhadores de última hora.
essas informações verídicas não chegam à imensa humanidade, mas a nós está chegando. E provavelmente nós seremos aí questionados, observados, não é? Por entes queridos, por amigos, por conhecidos, e podem nos indagar. O que é que vocês foram fazer no lar de Frei Luís? Então vejam que vocês podem ajudar a evolução da humanidade como um todo. Aliás, somos uma família universal constituída no planeta Terra por 22 bilhões de espíritos. Encarnados, 8 bilhões. Vamos entrar dentro da nave de materializações? As reuniões acontecem no escuro, certo? Mas eu não posso me acomodar na escuridão. Então vamos nos acomodar na luz vermelha, porque na constituição da luz branca é a menos energética. Então é a menos que vai afetar o ectoplasma, o médium e a entidade. Vejam o tamanho desse auditório. Vocês estão me vendo ali, atrás de mim, duas cabines. Naquelas cabines estarão 2 médiuns de efeitos físicos desmaiados, certo? 1, 2, 3, 4 leitos à minha esquerda e 1 à minha direita, o 5º, dentro de uma cabine de acrílico. Apagamos as luzes, entramos em oração. Primeiros fenômenos que acontecem são os relâmpagos, como provindos da cabine. De repente, funcionam como esterilizantes da atmosfera, impedindo assim, olha o que eu vou falar, a infecção das cirurgias hiperfísicas realizadas pelos médicos que aqui vão se materializar, impedindo a infecção. E eles sabem também como manipular o oxigênio da atmosfera, hein? Transformando o oxigênio que nós respiramos de 2 átomos em ozônio de 3 átomos. 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Então, tudo é ciência, tudo é energia. Nós estamos caminhando na compreensão disso tudo. Agora, quantos milênios vão demorar? Não tem problema, isso mais não me preocupa mais, eu sou imortal. Claro que eu não quero estar dentro de um avião que vai cair, nem num prédio que está pegando fogo, mas eu sou imortal, eu vou viver para sempre. Bem, então apagamos as luzes, relâmpagos provindos da cabine, a cortina se abre, você vê a entidade sair iluminada e a luminescência é tão forte que dá para você ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine, deitado num tosco leito. Cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro da cabine e cuida do 5º. Olha o que eu vou falar para vocês agora, segure-se bem na cadeira. Na cabeceira desse 5º leito, durante 40 anos eu fiquei sentado. E aí a entidade começa a conversar comigo. Quem está desmaiado dentro da cabine é o mecânico de automóveis. Como é que ele pode utilizar termos técnicos médicos comigo, então? Como é possível essas entidades falarem, inclusive, idiomas desconhecidos do médium? Inclusive, na história, idiomas de línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. Estão percebendo o que é que está se descortinando à nossa frente? Então você passa a ter uma fé raciocinada. Então eu acredito porque eu sei que é assim, não porque alguém me disse que é assim. Olha uma fotografia antiga, o auditório repleto de pessoas, vendo tudo o que está acontecendo. E aí está um dos nossos médiuns desmaiados com ectoplasma sendo expelido pelos orifícios naturais do corpo. O que eu vou agora mostrar para vocês? Algumas entidades materializadas. Naquele tempo eram fotografias feitas com máquinas com flash. Claro que a luz ia afetar o ectoplasma, a entidade e o médium. Então, sabe a orientação que eles nos davam? Olha, forrem o flash com celofane vermelho, que aí diminui a influência, não é, sobre o ectoplasma, que é fotossensível, a entidade e o médium. Vou mostrar alguma dessas entidades. Vejam mais uma vez os mantos cobrindo a entidade. Tanto está materializada que impressionou uma chapa fotográfica. Vejam que a fisionomia da entidade é diferente da do médium. Então são 2 entidades diferentes uma da outra, independentes uma da outra. Principalmente médicos. E ali está Frederick von Stein. Certo? Bem, aí o que acontece? Eu não estou aguentando. Eu cheguei aqui em 1978, eu tenho que botar esse livro. E aí aconteceu o seguinte, saiu o livro A Face Oculta na Medicina em 2013. Em poucos dias o livro acabou. Bom, eu acho que eu vou botar mais informações. Então, esse livro foi editado em 2013. Certo? Ali está o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos. Olha, eu vou botar em 2014. Eu vou ampliar esse livro. Sabe o que aconteceu? A minha vida virou um furacão. Vou confessar uma coisa agora para minha esposa, que ela está aqui na segunda fila.
que eu nunca falei para ela, mas vocês vão me ajudar, tá bem? Estou indo dar palestra escondido da minha mulher. Tamanha é a quantidade de necessidade de informações. Quem somos? De onde que nós viemos? Para onde é que nós estamos indo? Onde é que estão os nossos entes queridos? E aí o que acontece? A face oculta da medicina é traduzida para o francês, para o espanhol, para o inglês, para o italiano, para o alemão. E aí, como eu estou dizendo, a vida vira um furacão. E onde é que eu vou parar? Até documentários pela Cinética foi feito. Mais de 1 hora de duração. E aí o que acontece? Eu sou levado para falar até em faculdade de medicina no exterior. Se coloca na minha situação. Então, daqui está partindo sementes que modificarão a humanidade? Acredito que sim. Nós estamos unindo o que as religiões pregam com a ciência. E a coisa não para por aí, não. Vejam que já estamos, por enquanto, com 10 livros já escritos. Já estou trabalhando nesse primeiro. Curiosamente, uma dessas entidades aqui no Frei Luís falou assim para mim: olha, Paulo César, não pare de estudar porque sua missão está só começando. Epa! Já tem 10 livros de 75 anos de existência na atual encarnação, só está começando? Então, provavelmente, isso vai continuar nas próximas encarnações. Nós estamos subindo de degrau. Nós estamos subindo de degrau. Isso tudo vai ter que ser modificado, isso tudo vai ser revelado, isso tudo vai ser entendido. O que eu aprendi aqui como médico dentro dessa instituição será discutido nos congressos de medicina do futuro. Eu vou desencarnar, vou voltar encarnado, vou fazer prova e vou entrar dentro de uma faculdade de medicina. Eu acho que a primeira coisa que eles vão fazer comigo vai ser recolher células da minha mucosa bucal, fazer um escrutínio cuidadoso da minha genética, do meu ADN, e se ficar detectado que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. A classe médica é uma das mais importantes a ser tocada por essas informações. Sabe por quê? Porque nenhum médico que honra a sua profissão está sozinho. Nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está tratando da borboleta? Médicos que me acompanham e que acompanham todos os médicos da Terra, inclusive aqueles que em isso não acreditam. Não os vemos, não os escutamos. Seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevada. Quem é que está me dizendo isso? Um médico chamado André Luiz. Então, eu não tenho, diante de tudo que eu vi ao longo até agora de 47 anos, a recuar. Só posso seguir em frente. Se eu estou cumprindo alguma missão, isso estava planejado. Agora, se eu não cumpro, o que acontece? Alguém vai vir no meu lugar e vai cumprir. Aí eu passo para o lado de lá e entro no final da fila. Quantos milênios eu vou esperar para ter uma outra oportunidade como eu estou tendo agora? Principalmente tendo ao meu lado uma entidade ultra evoluída chamada Frei Luís. Tamanha é a evolução espiritual de Frei Luís que ele está em contato direto com o Cristo planetário da Terra, Jesus. E todos esses amigos espirituais estão aqui. E eu vou falar uma coisa que eu falo em todas as reuniões que percebo quando aqui estou. A psicosfera dessa sala está tão pura, está tão positiva, que médicos espirituais estão percorrendo essas fileiras, cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos. Tenho certeza, porque o meu pai e os outros médiuns videntes que ainda aqui estão conosco, veem o que eu estou revelando para vocês. Veem o que eu estou revelando para vocês. Aqui são as 4 mais relacionadas com a medicina. A face oculta da medicina, a medicina mediúnica do futuro, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas e medicina e ectoplasmia. Por enquanto, vamos ver quantos eu ainda boto aí em público nessa encarnação, certo? Bom, esse livro que nós colocamos um resumo histórico de como ele foi editado, se baseia em quê? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia, certo? Ao longo de 40 anos, certo? Bom, o que aqui eu vou apresentar, 2 ou 3 perguntas que eu fiz ao Frei Luís. Isso é só uma gota no oceano do que eu estou colocando nos nossos livros. Isso é uma gota no oceano do que eu estou colocando nos nossos livros. Vou mostrar umas 3 ou 4 perguntas que eu fiz à entidade materializada. Materializada, não é incorporada no médium, não. É materializada. Ao lado, porque eles me chamavam para acompanhá-los no tratamento de leito por leito.
conversando comigo de médico para médico, e o médium desmaiado dentro da cabine. Frederico, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Olha o que é uma cirurgia hiperfísica. A entidade não está materializada, mas está super incorporada em um médium, super incorporado no médium. Eles estão utilizando algum instrumento de metal para realizar esse procedimento? Não, eles estão usando a força mental deles, a mão. Olha o sangramento, olha o sangramento. Alguma dessas peças cirúrgicas, eu e outros colegas puxamos de dentro dos pacientes levados a esse tratamento. Como é que nós vamos negar que isso seja possível? Essas peças foram inclusive examinadas por patologistas. E o paciente melhorava? Essa é a medicina do futuro? Claro que nós não temos ainda o merecimento, sabe por quê? Porque muitas das doenças que nos acometem funcionam como medicamentos. Muitas das doenças que nos acometem funcionam como um freio para que nós não continuemos realizando os equívocos que realizamos, inclusive de vidas passadas. Então, os médiuns do futuro saberão até onde poderão ir. Saberão até onde poderão ir. E quando eu falei que eu estou acompanhado de todos os meus colegas também, ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Olha, Paulo César, eles não sentem dor porque os nossos anestesistas estimulam os neurônios do paciente a produzirem endorfinas e encefalinas. Cara, como é que um mecânico de automóvel me dava uma resposta dessa? Entendo endorfinas como morfinas internas, produzidas pelos nossos neurônios, pelas nossas células nervosas. Algumas dessas endorfinas e encefalinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Mais uma vez está claro para mim que não existe milagre nem sobrenatural, tudo é ciência, tudo é energia. E essa energia será compreendida cada vez mais profundamente de acordo com a nossa evolução, de acordo com o que nós façamos com o nosso livre-arbítrio. As escolhas que nós tomemos como nossas condutas, levou o sofrimento de alguém, tu está plantando no teu componente extrafísico. E muitas vezes você vai precisar de corpos físicos no futuro para tirar as impurezas que você deposita em si próprio e corrijam as deformações que você causa nos teus componentes extrafísicos. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se pele não possuíssem. Então você tem visão por raio-x? Tenho. Quanto diagnóstico eu como cirurgião não faria, se tivesse esse sentido? Mediúnico. Frederico, como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes umas das outras. Você vê a célula vibrar? Vejo. Então você tem visão microscópica? Tenho. Então, o que ele vê vibrar provavelmente é o que nós vemos no exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco a nossa ciência médica estará a nossa tecnologia e a nossa ciência estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação dos dois componentes no momento do óbito, da morte. Bom, se está comprovada a imortalidade, para que a pena da morte? Para que a pena de morte em que muitos países ainda utilizam? Estão percebendo a importância de revelações trazidas pelo espiritismo kardecista cristão? Cristão. Agora, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim, posso. Bom, aí eu tenho que tomar um calmante. Frederico, para os nossos biólogos verem, uma organela intracelular, eles precisam de um microscópio eletrônico que aumenta a imagem do objeto em até 500.000 vezes. Você tem uma visão natural que te permite isso? Tenho. Olha, não chegou o momento. Porque se todos os médicos tivessem visão por transparência microscópica e ultramicroscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou no momento. Eles estão nos mostrando, título de um dos meus livros, o que será a medicina mediúnica do futuro. Frederico, até onde vai essa tua visão? Você é capaz de alcançar o átomo e as partículas subatômicas? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para os nossos físicos verem átomos, precisam de microscópicos quânticos, ditos de tunelamento, que formam túneis de elétrons,
que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. É isso que me aguarda à medida que for evoluindo, de acordo com o meu livre-arbítrio, e já caminhando para o encerramento. Frederic, o que aconteceu em vidas passadas com esse paciente portador do melanoma disseminado? Entendo o melanoma como uma doença maligna que acomete as células que dão cor à nossa pele, chamado melanoblastos ou melanócitos. Quando o indivíduo está com esse tipo de câncer, ele tem múltiplos pelotões negros que cobrem todo o seu corpo. Cada pelotão negro daquele é um tumor maligno e que não fica só na pele, vai também aos órgãos internos, como fígado, como pulmão, como cérebro. Aí está o melanoma. Então eu perguntei, Frederic, nós só estamos tratando efeitos, não sabemos as causas de muitas das doenças que nós tratamos, porque elas não estão no corpo físico, não estão no casulo, estão na borboleta. Ficaram grafadas de acordo com o comportamento equivocado quanto o próximo e quanto a natureza em vidas passadas. Agora, você pode me dizer o que aconteceu com esse paciente? E ele me disse. Vilipendiou, ultrajou leprosos. Então, mais uma vez, está comprovada a lei de ação e reação. Nós, como médicos, estamos tratando muitas doenças somente pelos efeitos, não sabemos as causas. Daí a importância da nossa evolução, como médicos médiuns, poderemos saber até onde poderemos ir. Podemos saber até onde. Então, muitos dos tumores que eu hoje removo, estou removendo impurezas do perispírito do meu paciente. E aí vem uma pergunta catastrófica de um professor meu. Vem cá, Paulo César. Escuta aqui, tu está dizendo que tumores malignos funcionam como aspiradores de impurezas do perispírito? Ou seja, de um revestimento do espírito que é imortal? Sim, professor. Ah, sim. Então por que você opera os teus pacientes? Se o espírito é imortal, por que você tirou o câncer do paciente que está limpando o espírito dele? Olha que pergunta, hein? Eu não sei de onde veio essa pergunta, mas veio. E não sei de onde veio essa resposta, mas veio. Professor, eu como médico, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então me considero na obrigação de fazer tudo que eu puder para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Criador que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra da casa, nem a vida pode ser obra da casa. Atua nas suas criaturas através das criaturas. No meu caso, como médico. Então aqui está a sede de um grande número de doenças que nós só sabemos tratar os efeitos. Não sabemos ainda as causas, que serão conhecidas e detectadas pelos médiuns do futuro. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bem? Para terminar. Estou colocando a luz em cima do candeeiro, não estou colocando embaixo. Isso está em Lucas, Mateus e Marcos. Estou colocando em cima. Como é que vocês podem me ajudar? Divulgando essas verdades com os médicos que vocês conhecem. Joga a semente. Ano retrasado teve um congresso de medicina e espiritualidade lá em Vitória. Aí eu falei para um grupo de médicos, uma multidão de médicos. Cada vez a espiritualidade está mais tocando a mente dos meus colegas. Acabei de falar, veio um colega na minha direção e falou assim, olha, sou seu colega de São Paulo. Vou te contar o que aconteceu comigo. 10 pacientes me presentearam com o mesmo livro A Face Oculta na Medicina. Todos com dedicatória e data diferente, te procuraram em lugares e datas diferentes. Cara, o que você fez com 10 livros? Fiquei com um e doei os outros 9 para colegas médicos. Aí sabe o que acontece? Alguns começam a me procurar sorrateiramente e começam a confessar fenômenos mediúnicos que com eles acontecem e eles não têm coragem de contar nem para a própria família. Agora, isso tudo vai ser comum no futuro. É só questão de tempo, certo? Então, estamos tratando o casulo. Quem trata da borboleta são os colegas que me acompanham. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Estão me reconhecendo aí e querem que eu tire a máscara. Então, para mim, hoje, em tudo que eu aprendi, principalmente dentro do lado de Frei Luís, um centro cirúrgico é um local sagrado. Um ambulatório é um local sagrado. Uma enfermaria é um local sagrado. Um consultório é um lugar sagrado. Então eu não entro em nenhum desses ambientes, sem colocar essa imagem na minha mente.
Que Deus me ajude, sempre é bom te dir. E deixo, como agradecimento, a figura da minha neta Isabela. E também termino com palavras em homenagem, como sempre faço, a Maria Santíssima, dizendo: Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, dos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, muitíssimo grato. Muito obrigado.